Olá, tudo bem? Queria compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos com relação ao Evangelho da Graça, evangelho que infelizmente é pouco compreendido nos dias de hoje, mas é o evangelho que a gente encontra nas Escrituras, o evangelho da salvação pela graça. E por conta de algumas questões, algumas indagações de alguns irmãos que eu converso, irmãos em Cristo e outras pessoas que não professam ser cristão, então a gente denomina como incrédulo. Eles têm dificuldade, muitas das vezes, de entender esse evangelho por causa da má doutrina, a má doutrina que infelizmente se instalou no meio cristão, várias maneiras de se pregar o evangelho, vários evangelhos sendo pregados, muitas vozes. E quando você fala do evangelho da graça, quando você traz o evangelho genuíno da graça segundo as Escrituras, a pessoa sente uma certa dificuldade de compreender. Mas, embora nós não tenhamos esse domínio, mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele com certeza vai fazer a tua palavra chegar no coração de quem tem que chegar. Mas é bom a gente buscar aprender nas Escrituras e fazer segundo as Escrituras. E as Escrituras nos ensinam como se deve pregar o Evangelho e como é esse Evangelho. E o Evangelho é simples, Creia no Senhor Jesus e seja salvo. É simples assim. E por ser simples assim, a pessoa se espanta, E a pergunta que surge, é essa. É só crer, irmão? Simplesmente crer assim, Aí eu tento explicar, à luz das Escrituras, porque nós só fazemos expor as Escrituras. Então, por que a gente fala que é crer no Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida que está salvo? Porque as Escrituras diz que é assim. Então a gente vai ver em João 3, 16, 17 e 18, e vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, versículo 17, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí a gente vai também para Atos 10, a gente vai para Atos 16. É bom também ler esse Atos 16, O que é que vai dizer lá em Atos 16? Em Atos 16, o carcereiro, estava desesperado porque aconteceu algo extraordinário, estava lá preso Paulo e Silas, e certamente ele estava ouvindo esse evangelho, o evangelho da graça,
cujo objetivo é a salvação do homem, do pecador. E quando acontece esse algo extraordinário, que as cadeias se abrem, todos os presos se encontram soltos, ele se desespera. E acredito eu, por estar ouvindo esse evangelho, né, o tempo todo ali por Paulo e por Silas, qual é a pergunta que ele vai fazer para os dois? Atos 16, 31, né? 30, para dar a pergunta dele. E tirando-os para fora, esse o carcereiro, né, desesperado, tirando-os, os dois, Paulo e Silas, para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha a pergunta. E aí os dois, né, vai responder. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A gente vai ver na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que o apóstolo Paulo diz que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Então, o objetivo primordial do Senhor Jesus, né, para conosco é a salvação da nossa alma. Este é o Evangelho. É a gente apresentar o Salvador à alma pecadora. E é necessário que essa alma, que essa pessoa que esteja escutando esse Evangelho entenda que ela se encontra na posição de pecadora. Como ela se encontra nessa posição de pecadora? Por causa do pecado cometido lá em Adão. Ela tem que entender que a humanidade estava toda em Adão quando Adão desobedeceu. Então, em Romanos 5, vai nos dizer, né, a todos os seres humanos, vai dizer assim, ó, Romanos 5, no verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Então, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Se a gente for um pouquinho para aqui para cima, no versículo 12, vai nos dizer assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram, porque a morte passou para todos os homens. Então, todos se encontravam ou se encontram nesta posição de pecador. E a única maneira de ele escapar dessa condenação, que é a morte, é crendo no Senhor Jesus e o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Cristo vai substituí-lo. Cristo morreu no lugar daquele que crê. Este é o Evangelho da Graça. É a substituição, é a providência divina de Deus para aquele que se encontra condenado à morte. E é o que o verso 18, né, do capítulo do Evangelho de João 3, né, vai dizer. Aquele que crê, né, a gente pode voltar lá, no verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus providenciou, né, a salvação por meio de Cristo. O homem pecou, foi condenado à morte. Deus, por sua graça, amor e misericórdia, não executou a justa sentença, mas deu a estes homens o escape.
deu a estes homens a maneira, né, de escapar, que é Cristo. Então tá aí, a graça está aí, aberta para quem quiser. É de graça. Custou muito caro para o nosso Senhor Jesus. Custou muito caro. Ele veio, ele desceu da sua glória, se revestiu de humanidade, né? Recebeu sobre si todo o ódio das suas próprias criaturas, foi apedrejado, foi cuspido, foi injuriado, foi blasfemado, até ir à morte de cruz, por amor, pagar um preço ao qual ele não merecia. Ele era justo, perfeito, mas quis se fazer pecador, quis pagar o preço do pecado, que é a morte, para que através dele nós pudéssemos receber perdão, salvação e vida eterna. Então, quando a gente explica esse evangelho, e isso tudo está resumido em uma só atitude do ser humano, que é crer e reconhecer, a pessoa se espanta porque, infelizmente, por causa da má doutrina, né, por causa dessa enxurrada de evangelho que a gente tem hoje circulando no meio cristão, de que tem que fazer isso, de que tem que fazer aquilo, de que é assim, de que tem que ser assado. Não, você precisa crer e reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o principal objetivo, é salvar pecadores. É você entender que você precisa de salvação, que você precisa do Salvador, que você é um pecador e crer. Aí vem a primeira pergunta, né? A primeira dúvida das pessoas. E como é esse crer, irmão? Aí a Escritura responde também como deve ser esse crer. Ah, esse crer é assim, irmão? Ah, eu creio, né? Eu creio. Ah, eu já creio. Eu creio no Senhor Jesus. Não, não é assim da boca para fora. A Escritura vai dizer em Romanos 10, né, no seu capítulo 9, assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, esse crer é no coração. É algo íntimo, é algo pessoal, é algo entre a pessoa e Deus. É a pessoa reconhecer de fato, de verdade, que o Senhor Jesus morreu por ele naquela cruz. Morreu para pagar os pecados deles ali naquela cruz. Aí sim, ele recebe perdão, salvação e vida eterna. E infelizmente as pessoas não compreendem esse evangelho. Mas é o evangelho que nós encontramos nas Escrituras. E depois que a pessoa passa por isso, que a pessoa crê e reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida e recebe o Espírito Santo, agora vem o andar cristão. Aí ele vai ter o poder para andar segundo o querer e a vontade de Deus, que é o Espírito Santo morando dentro desse crente e o conduzindo. A única coisa que ele precisa fazer agora é entender, se ele já creu, se ele já reconheceu, entender que ele é uma nova criação, uma nova criatura, né? Salva por Deus, um filho de Deus, porque ele se torna um filho de Deus. E qual é a responsabilidade do filho? Andar em obediência. Andar em obediência. Então, um cristão,
ele não pratica as obras para ser salvo. Ele pratica as boas obras porque ele já é salvo. Porque ele entende quem ele é. Ele entende que ele já é um salvo, ele já é um filho, ele já é um santo. Então, ele anda nas boas obras que Deus preparou para que nós, todos os que creem, andássemos nela. Então, isso é a responsabilidade do filho, andar nas boas obras, não para ser salvo, porque ele já é salvo. Então, essa é uma outra dúvida que surge muito. Quando a gente prega o evangelho da graça, a pessoa pensa que é só crer e eu posso viver por aí fazendo o que eu quero e bem entendo. Uma pessoa que realmente creu e reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de fato, de verdade, no coração, como diz Romanos 10:9, o desejo dele não vai ser querer viver de qualquer maneira. O desejo dele, primordial, no teu coração, vai ser agradar aquele que o salvou. Mesmo que ele tenha dificuldade, né, de viver dessa forma, mas o desejo dele no coração vai ser viver dessa forma, em obediência. E as Escrituras pedem que nós andemos em obediência, porque aquele que nos salvou é santo. E a gente encontra isso em Pedro. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, verso 14, vai nos dizer assim, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, já chamou, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque agora nós somos santos também. Falando de posição. É santo aquele que nos chamou. É santo aquele que nos salvou. Então nós nos tornamos filhos de Deus, santos. E agora como é que deve ser a nossa maneira de viver? Santa. Então ele vai dizer, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente anda em santidade, porque a gente entende quem nós somos e buscando agradar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. Não porque nós vamos nos justificar com as boas obras e alcançar a salvação por meio das boas obras, não, porque a palavra nos diz em Efésios 2:8, né, que não é por obras. Em Efésios, capítulo 2, né, versículo 8, vai nos dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras que é para que ninguém se glorie, né? Porque somos feitura, já somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, nós andamos nas boas obras porque já somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. É nesse entendimento, nessa boa consciência de quem já nós somos, é que nós andamos. Não para sermos, porque já somos. Amém?